Olá pessoal, eu estou preparando um soquetezinho aqui para esse é um soquete de 18 pinos, né? Que a gente vai colocar na nossa placa padrão. Eu com o auxílio de uma chave de fenda, eu não sei se dá para ver, né? Eu estou dobrando aqui os pinos do soquete, tá? Porque esse soquete vai ser soldado por cima, né? Não vai ter furação na placa. Tá? A ideia é fazer uma placa universal sem ter furação, tá? Então, olha, deixa eu só acabar aqui, eu já dou um zoom. Aqui, eu peguei um soquete e eu abaixei todos os terminais dele, tá? Então esse soquetezinho vai para a placa e ele vai ser soldado aqui em cima, tá? E ele vai ficar permanente lá na placa. E a ideia é que a gente possa usar, por exemplo, CIs aqui, ó, de 8 pinos, né? Então dá para usar um CI aqui, outro CI aqui. Então essa placa padrão vai dar para usar 2 CIs, por exemplo, um 555, ou então um 741, né? Ou outro, um amplificador operacional aí que tenha 8 pinos, né? Ou qualquer outro CI, tá bom? E além disso, vai ter os terminais também, tá? Então eu estou começando a preparar aqui. Conforme eu for fazendo a placa, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui com o nosso projeto. Eu estou acabando de desenhar aqui no Sprint Layout a minha plaquinha universal, tá? Então, a ideia qual é? Deixa eu mostrar para vocês aqui o projeto. Eu fiz o soquete, aqui eu tenho o soquete de 18 pinos, né? Vou dar um zoom aqui, peraí. Aqui, ó. Um pouquinho só. Dá para ver melhor isso. Aí eu coloquei o componente da forma que ele já está desenhado aqui no Sprint Layout e eu prorroguei aqui, olha, né? Fiz aqui as trilhas saindo desse conector, desse soquete, né? Tá? Então esse soquete tem 18 pinos. A ideia qual é? Se eu quiser montar um circuitinho aqui de protótipo, né? Só para testar no laboratório, eu posso usar esse soquete, colocar aqui um chip, aqui um CI, né? De 18 pinos, ou eu posso usar também um de 8 pinos, né? Como o 555, o 741, né? E outros amplificadores operacionais. Ou eu tenho que montar algum circuito que vai 2, por exemplo, circuitos de 8 pinos, eu posso colocar um aqui e colocar o outro aqui no final, ainda fica sobrando um aqui, tá? Então isso aqui vai ser para fazer os testes, tá? Eu coloquei o de 18 porque é o que eu tinha aqui, e ele vai dar para trabalhar com CIs que tem 14, 18 e tem também o de 8 pinos, né? 8 ou 16, não lembro agora. Tá? E o que fiz depois? Eu dei um espaço maior aqui e fui colocando as trilhas, tá? Então essas trilhas é onde eu vou ligar os componentes, tá bom? Então eu tenho, deixa eu ver, eu tenho essas trilhas aqui que são as saídas do CIs, né? Então eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É como se eu tivesse 23 ilhas desse lado, 23 ilhas desse lado, né? À disposição. Se eu não estiver usando nenhum circuito integrado, por exemplo, eu posso usar esses terminais aqui para ligar componentes aí, transistores, né? Resistores, capacitores. É uma placa universal, tá? Agora, ela vai ter uma lógica aqui, né, de funcionamento. Eu já apresentei essa placa num outro vídeo que eu fiz, mas eu fiz de uma maneira muito simples e eu acho que muita gente não entendeu bem qual era a proposta. Mas é o seguinte, eu vou numerar aqui embaixo, então cada trilha dessa vai ter um número, né? Tá? Então trilha 1, trilha 2, trilha 3, tá? Até 23. E aqui em cima eu vou ter também 23 trilhas, só que eu vou chamar de A, tá? Aqui vai ser A, aqui vai ser B, né? E aqui embaixo eu vou botar os números, a numeração de cada trilha, tá bom?
E esses dois riscos aqui, ó, esse horizontal que está aqui em cima e esse outro que está aqui, eles podem ser usados para bateria, né? Para o VCC, por exemplo, positivo aqui, negativo aqui, tá bom? Depende do projetista, de quem está mexendo aqui nessa placa. Aí vocês vão me falar, mas o protoboard já faz isso, né? Só que eu não me adapto bem aqui ao protoboard. Eu tenho problemas de usar o protoboard, sempre que eu monto fica aquele ninho de fios, aquela montoeira de fios, e normalmente eu tenho muito falso contato aqui. Eu tenho 3, 4 placas aqui do protoboard, eu até posso mostrar depois para vocês aqui no vídeo, mas eu não gosto muito de trabalhar só encaixando os componentes. Essa placa eu vou ter que soldar, tá? Então eu soldo os componentes vão ficar soldados aqui, tá? E isso aí vai facilitar bastante, tá? Vai me facilitar bastante, porque fica uma rigidez boa, né? Dá até para deixar em definitivo, se for o caso, mas a ideia não é essa, né? A ideia é montar aqui na bancada, fazer um teste, mas soldando os componentes. E como essas plaquinhas, essas trilhas, elas têm uma determinada dimensão. Deixa eu ver se eu meço, que eu esqueci o tamanho dela, ó. Eu vou medir aqui do lado vai dar para a gente a medida, ó. Então, por exemplo, ó, mais ou menos, ela tem 8,9 milímetros. Ela tem quase um centímetro, tá? Essa trilha daqui até aqui embaixo, ó, ela tem 1 centímetro. Então, nessa extensão aqui, eu posso soldar um resistor daqui a aqui, posso soldar um capacitor, por exemplo, daqui até o terminal do CI, posso colocar um emissor do transistor, a base e o coletor aqui nesses dois pontos, né? Então eu posso ir fazendo a montagem do meu circuito aqui, tá? Mas o que está por trás disso é outra coisa também. Vai existir uma lógica de montagem, que nem eu falei para vocês, eu vou numerar os terminais, tá? Então os terminais vão ficar numerados. E aí quando eu tiver com o esquema na mão, eu vou vendo os pontos em comum, né? Eu vou numerando os nós do circuito, tá? Eu vou depois fazer um exemplo aqui nesse vídeo para mostrar. Então, para quem está iniciando na eletrônica, eu acredito que é uma maneira muito, muito, muito fácil de você fazer uma montagem, né? Naturalmente que vai exigir um pouco de habilidade para soldar, né? Você vai ter que fazer soldas, mas isso é o de menos, eu acredito, né? A ideia mais é como passar do esquema para a placa. A ideia minha é essa, né? E de uma maneira rápida, simples, né? E tendo essa plaquinha universal. Eu tenho outras placas aqui também, placa universal, eu tenho vários modelos aqui, mas eu também não me adaptei bem, né? Depois eu vou até mostrar no vídeo aí, fazer mostrar para vocês algumas dessas plaquinhas que eu tenho aqui. Eu tenho uma dificuldade de fazer a solda entre aquele punhado de furinhos ali e tal. Aqui não tem, aqui vai ser tudo, os componentes vão ser soldados por cima, né? Tá? E esse layout fica pronto, eu vou corroer 1 ou 2 placas, deixo aqui no laboratório, daí conforme eu for montando, naturalmente que é para teste, né? Se funcionou bem, eu tenho facilidade de tirar aqui pontos de medição, né? E de corrente, voltagem, até eu posso soldar alguns terminais aqui para conectar osciloscópio e outras coisas mais. Eu acredito, né? A minha ideia é essa, que isso aqui vai facilitar um pouquinho o desenvolvimento aqui, tá? Então a gente vai prosseguir com o vídeo. Eu vou ter que acabar essa placa aqui no computador, né? Colocar a numeração e depois eu vou partir para corroer ela. A gente vai fazer essa plaquinha e por último a gente vai depois montar um circuito qualquer aqui para ver se funciona, né? Olha lá, pessoal, aqui, ó, já fiz o projeto completo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz imprimi 4, vai dar para fazer 4 plaquinhas, né? Porque a folha é tamanho A4, sempre acaba perdendo um pouco. E eu sempre faço uma plaquinha, né? Essa aqui, ó, acho que tá nítido aí, dá para ver, né? Ó.
eu tive que imprimir invertido, né? A gente imprime invertido. Por quê? Porque isso aqui vai ser impresso na parte metálica assim, né? Então eu tive que inverter o processo, né? As letras, né? Melhor dizendo, a gente vai imprimir em cima do cobre. Eu vou ver se eu já faço duas. Fazer 4 é muito, fazer duas, só para ficar aqui no laboratório, que a ideia é reaproveitar a placa, né? Depois que fez o teste, solta tudo, tira os componentes e guarda a plaquinha para usar. Fiz 2 círculos aqui, ó. A intenção é fazer um furo aqui e um furo aqui, tá? Para servir de fixação, se for o caso, né? Tá bom? E que mais eu posso comentar aqui? Eu acho que é só isso. Coloquei aqui, olha, o A e o B, né? Então, por exemplo, essa trilha de cima vai ser a trilha 1A, a de baixo vai ser 1B, tá? Então, eu tenho 46 possibilidades aqui de colocar componentes, de ligar os componentes, sem falar que tem esse barramento aqui que pode ser usado por menos, né? Para tensão negativa e aqui a tensão positiva. Eu costumo sempre usar, quando eu faço minhas placas, deixar o ground, né? Tá? Nesse caso, eu não sei se acho que é melhor deixar corroer tudo, porque eu já tenho essas 2 barras aqui. Porque eu poderia deixar aqui no meio, olha, como quando a gente faz aquele plano de fundo, a gente deixa um espaçamento, né? Entre as trilhas, coisa de meio milímetro, 0,4, meio milímetro, e fica sobrando cobre na placa toda, fica todo aqui cobreado. Isso é bom porque fica um plano de terra ali, economiza também o percloreto, é mais rápido para fazer, mas nesse caso aqui, acho que eu vou mandar corroer tudo e vou deixar as plaquinhas bem afastadas, como elas estão aqui nesse desenho, né? Nessa imagem, tá bom? Eu vou prosseguir, vou recortar agora aqui, vou serrar as plaquinhas aqui para a gente fazer aqui o nosso protótipo. Só a gente vai serrar agora aqui, tá? Peguei esse material aqui, esse eu nunca usei, eu tenho guardado aqui. Usei uma vez, só um pedacinho aqui. Vamos tentar usar ele para ver se... Pronto. Cortado. Olha lá, pessoal. Já peguei 3 plaquinhas aqui, ó, já passei o bombril, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer as 3. Deixo guardado aqui. Mas pelo menos uma, né? Eu acho que é interessante sempre fazer uma, que é para a gente ver se a ideia é boa, né? Se adianta alguma coisa, se resolve, né? Senão a gente vai fazer as 3 e vai acabar perdendo. Então eu vou, embora eu tenha limpado, eu vou inicialmente fazer nessa aqui. Eu vou agora aplicar as trilhas aqui, né? Pelo processo da acetona, tá? O pessoal já conhece, quem ainda não viu, é só dar uma olhada nos vídeos aí, que existem vários aqui no canal explicando como é que a gente faz isso, tá bom? E como não vai ter furação nenhuma, então é mais rápido aqui da gente fazer, tá? Eu vou aplicar acetona e já retorno, então, mostrando para vocês. Vamos lá, então, gente. Eu vou colocar meu óculos. Vamos lá. O método vai ser um pouco diferente dessa vez, porque eu vou aplicar nessa parte de cima direto aqui, né? Então eu vou posicionar aqui, ó. Eu acho que tá bom, hein? Vou virar aqui, tá? Virei um lado. Aí eu pego aqui um pedacinho de fita, ó. Tá certo aqui, só para segurar, né? Aí a gente vai... A plaquinha ficou um pouco maior, tá? Eu acho que tá dando para ver, né? A plaquinha ela ficou um pouco mais comprida. Não há problema, tá? Eu vou... Vai ser corroído tudo isso daí depois. Deixa eu aplicar aqui embaixo, ó. A gente joga um pouco de acetona aqui na parte de baixo. Molha tudo. Aí a gente passa por cima aqui, ó.
É muito simples esse método, viu? Algumas pessoas que acompanham a gente aqui tiveram um pouco de dificuldade, mas é tão fácil, eu nunca tive. Uma vez ou outra aí que deu um problema, mas era porque a acetona já estava velha, né? Aqui, ó. Agora é só apertar aqui, ó. Tá? Não tem segredo, hein? Põe aqui a impressão que você fez na impressora laser, usando o papel fotográfico, né? Tá? Aqui, ó. E vai fazendo aqui agora uma pressão, tá? Usa um toquinho aqui um pedacinho de fita. Como eu fiz aqui a numeração, e usei os números muito pequenos, e a letra, o A e o B também bem pequenininho, eu podia ter feito o A e o B maior. Mas isso não vai invalidar, se não sair, se der algum problema, isso não vai impedir que funcione o resto aqui, né, tá? Isso aqui é uma coisa bem básica, simples. Então, inclusive, olha, eu podia ter feito isso aqui com caneta piloto, né? Fica a dica aí, quem não tem condições de fazer o desenho, olha, já está secando, né? Eu já comentei também em outros vídeos que eu não deixo secar totalmente. Antes de secar, é que o papel estiver quase seco, mas ainda umedecido, eu já removo ele, tá? Essa é outra dica também, porque eu vejo pessoas que deixam secar bem o papel, ele fica bem seco e depois coloca embaixo da água, né? E vai esfarelando o papel até remover toda o... Ó, tá quase lá, hein? Eu vou até passar um paninho aqui, ó, para a gente poder pressionar um pouquinho aqui, dar uma secada na acetona, tá? Tô em tempo real aqui, hein? Tá bom? É só medir o tempo aí que nós levamos para fazer até agora, você vai ter exatamente a duração aqui do processo. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se já está possível da gente remover aqui, olha. Deixa eu ver se os números aqui estão saindo. Acredito que vai dar certo. São muito pequenos. São números muito pequenos, hein? O número não vai funcionar muito bem, não. Eu já olhei aqui embaixo, já percebi que a numeração, por ser muito pequenininho, os números que eu fiz, eles não vão sair. Então vamos tentar mais um pouco aqui, vamos ver. Tá? Tem isso aí também, né? Você vai removendo o papel aos poucos e vai olhando para ver se deu certo, hein? Bom, a gente vai ver se ficou bom, hein? Vamos lá então, ó. Vai tirando aqui, ó. Ainda tá bem úmido. Opa! Eu acabei cortando um pouquinho a ponta, hein? Mas tá aqui, olha. Feito com acetona. Deixa eu ver se dá para dar. Tá molhado ainda isso aqui ainda, hein? Aqui, ó. Aqui eu ampliei bem. Letra A, B e a numeração, ó. De 1 a 23. Tá bom? Deu uma pequena falha aqui, mas a gente arruma com a caneta, né? Como eu falei, isso é possível ser feito com uma caneta piloto, tá? Fiz aqui usando o método, porque para mim é mais fácil. Tá aqui do lado, vou deixar secar. Olha lá, pessoal, a placa já foi corroída, não ficou o que eu esperava, tá? Inclusive aqui a numeração tá muito pequenininho, né? Fica muito difícil de enxergar. Talvez eu vou escrever a caneta aqui, B, A, numerar, né? Apesar que é só contar, não há problema. Isso aqui é a primeira experiência, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar o conector e vou estanhar, tá? Eu podia passar o verniz, mas eu achei melhor estanhar todos os contatos aqui para proteger da oxidação
e facilitar depois qualquer montagem que a gente for fazer, tá bom? Eu vou fazer isso e já retorno. Olha lá, pessoal, já estanhei, ó, e soldei o conector aqui, tá? Não ficou tão bonito que eu queria, mas já estanhei todas as trilhas, protege e facilita a, a solda depois dos componentes, né? Como eu falei, as letras ficaram muito miudinhas e não ficou legal, né? Então eu vou reforçar com uma caneta aqui, fazer as letras maiores, né? Agora eu só vou fazer um teste de continuidade para ver se a solda aqui nos contatos aqui dos terminais, se está tudo certo. Aparentemente está, tá? Aparentemente está tudo certo. Eu estou aqui com o multímetro, fazer o teste aqui de alguns terminais e depois eu continuo fora do vídeo, tá bom? Vamos lá então. Ó. Ok. 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 Ok, tá? Então a solda do conector tá certo. E tá montada então a nossa plaquinha universal, né? Uma placa de desenvolvimento aqui universal para a gente fazer os testes. Como eu falei aqui, dá para a gente trabalhar com CI de 8 pinos ou de 18. Dá também para colocar dois CIs aqui, ó, um aqui nos 4 primeiros e outro aqui nos 4 últimos pinos. Dois CIs aqui, por exemplo, 2555 ou 741, outro amplificador operacional, né? E dá para soldar os terminais aqui também, tá? E existe uma lógica por trás disso, que é a que eu gostaria também de mostrar, que eu fiz num outro vídeo. Mantendo como se fosse uma matriz mesmo, né? Você tem os números das colunas e tem as letras aqui, tá bom? A ideia é pegar o esquema, nós vamos pegar um esquema de um circuito, né? Circuito simples de início para demonstrar como funciona isso aqui, e vamos numerar os nós, tá? E a partir dali, fazer as ligações dos componentes aqui de acordo com a numeração e a letra A ou B, tá certo? Nós podemos fazer um circuito simples usando transistores, né? Ligando aqui, como também é possível encaixar os transistores aqui nos terminais, né? Isso também não tem nada errado, só que daí eu vou cair numa matriz na protoboard lá, que eu não gosto muito, que aquilo lá sempre me dá falso contato, eu prefiro sempre soldar, tá? Então, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, para a gente não se alongar muito, tá? Próximo vídeo, então, vamos pegar um esquema, um circuito, vamos identificar os nós, né, daquele circuito ali, numerar, e depois a gente vai montando aqui, seguindo a sequência dos nós, né? A numeração de cada trilha, tá bom? Para a gente montar um circuito. E aí a gente vai ver se vale a pena ou não. Eu já fiz isso aqui de uma forma mais simples, e para mim foi uma montagem muito simples e prática, sem erro nenhum, né? É uma forma muito sossegada de montar um circuito eletrônico. Inclusive, é interessante para quem está iniciando. Os jovens, né, que estão começando a mexer com eletrônica e tal. Então, eu acho que dá para fazer montagens utilizando uma plaquinha parecida com essa. Detalhes. Eu fiz aqui usando o Sprint Layout. Você pode usar uma caneta piloto, né, tá? Para fazer as trilhas. Não tem nada errado. É possível também tentar cortar isso aqui, né? Tá? Não sei se fica fácil. Eu acho que fica um pouco mais difícil cortar várias trilhas, né? Eu tenho aqui, ó, 23 trilhas desse lado, mais 23 dessa. Então eu tenho 46 pontos aqui, nós, né? São nós, de um circuito, onde eu posso ir montando aqui meu circuito, tá bom? Pendurando aqui, ligando, né? Eu fiz duas barras aqui também, né? Uma trilha aqui e outra aqui, com a ideia de facilitar. De repente você tem um nó lá que vai muitos componentes ligados nele, você pode usar, né? Como também pode usar para alimentar positivo e negativo.
Às vezes o positivo entra num único terminal de um componente, né? Então não há necessidade de ligar na barra inteira, liga direto no terminal onde está aquele componente. Agora, outros circuitos você tem vários terminais lá de resistores, capacitores, transistores, tudo para terra. Então você pode usar uma barra aqui, vai soldando tudo na barra, né? Facilita também essa barrinha aqui do lado, tá bom? Tá, então feito aqui o nosso circuito. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo, a gente vai pegar o esquema, analisar e depois montar utilizando essa plaquinha aqui, tá? Talvez eu monte até aquele bar gráfico que eu montei, talvez eu monte por aqui, porque tem aqui o soquete para pôr o CI, né? Só falta pendurar os LEDs e depois os resistores e capacitores. Talvez. Ou pegamos um outro circuito transistorizado, né? Para fazer alguma experiência aqui. Tá bom, gente? Um abraço a todos de PY2, Eco Índia Oscar.